Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós, eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o pão comigo, levanta contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Nós vemos a cada vez que nós entramos no templo de Deus, é para recebê-lo em nossa vida. É para aprendermos a viver como filhos de Deus. Porque a nossa dimensão é muito humana e lógico que nossa educação, nossa formação, nossa capacitação nos dá uma dimensão muito humana, né? E a parte divina nossa fica muito pequena. Nós vivemos muito pouco do nosso ser em Deus, né? Nós vivemos mais a nossa humanidade, porque a gente tem uma convivência muito grande com a nossa família, com as pessoas em volta de nós, e muitos da nossa família não têm uma vida tão integrada à igreja, à fé. E até mesmo na nossa educação, já no tempo de criança, nós não aprendemos a viver essa consonância em Deus, né? Nós, quando criança, rezamos muito pouquinho, e muito se pouco o pai nos ensina, às vezes a mãe ensina, a gente ter essa dimensão de fé, de que tudo se realiza em Deus, tudo se dá em Deus, né? Desde o começo. Nós não aprendemos isso na nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe, né? Olha, nós casamos, nós somos a igreja para casar, para que você nascesse, fosse um filho amado de Deus, né? Desde o começo, Deus já nos deu a graça, eu já sou batizado, sou filho de Deus. Deus me concedeu a sua mãe para coabitar comigo, para ser uma mulher de Deus, para a gente gerar os filhos em Deus. Então, você é uma bênção de Deus, né? Já deveria estar dentro do nosso coração, lá no tempo de criança, né? Esta realidade, olha, essa casa aqui é uma casa de Deus, tudo que nós temos é Deus que nos dá, Deus que nos alimenta, Deus que nos dá a capacidade para a gente gerar esta família, gestar esta família, ser família de Deus. Então, nós escutamos muito pouco. Eu não sei na casa de vocês, na minha eu escutei muito pouco. Principalmente o rezar, né? Às vezes minha mãe ia lá à noite ou à tarde, quando estava escurecendo, rezava a oração do anjo. Olha, vamos rezar a oração do anjo, porque agora as trevas começam a invadir a terra, né? Minha mãe sempre dizia que às vezes era hora de rezar. Mas a gente era criança e aprendeu assim. Mas o pai ir lá participar, ir na igreja, levar a gente... Não, meu pai não ia, né? Minha mãe eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, levava. Depois também, não lembro de ter alguém participado, né, da minha vida, na vida de oração. Eu via minha mãe rezando, mas a gente estava muito longe, muito distante, né? Então, não foi impregnado na nossa alma. Olha, você nasceu porque a sua alma vem de Deus, né? Deus colocou uma alma em você, colocou o Espírito dele em você. Você no dia do batismo foi abençoado, santificado, e ali você foi marcado, assinalado como a bênção de Deus, para você ser um homem abençoado, aonde quer que você for, aonde você ir, você é uma bênção de Deus. Mas por não ter feito, às vezes a gente se sente o quê?
derrotados, fracassados. A gente não se sente abençoado. Muitos homens e mulheres sofrem porque ouviu palavras que machucam, que ferem, né? E não palavras que confortam, que animam e que dá esperança, que revigora a vida. Não. Por isso, esta é a palavra que hoje Deus está nos colocando para nós, para que nós pudéssemos revestir dela, né? E como é importante, né? A primeira leitura de hoje mostra como que Deus age no tempo, na história, para libertar o homem, para tirar da escravidão, né? Devolver para ele a alegria, a paz. Se ele era escravo, se perderam tudo. A história do povo de Deus é assim, estava ali com Abraão, depois vieram os patriarcas, Isaac, Jacó, depois eles desceram para o Egito, a família de Jacó desceu para o Egito, ficou ali escravo, na escravidão, deixou a terra prometida por causa de um tempo de fome, de miséria, desceram para o Egito e lá ficaram escravos. Então vai mostrar a escravidão do povo, mas Deus os tira com mão forte e poderosa, para dizer, olha, não importa o tempo do seu sofrimento, que Deus, quando você o invoca, Ele vem em seu socorro, os tira. E nós tínhamos que ter isso no nosso coração. Deus não nos abandona em nenhum momento. E é o que deveria estar dentro de nós, estimulando, nos animando, colocando força para que a gente, nos momentos difíceis, no momento de dores, de tempestade, de sofrimento, a gente pudesse invocar o nome do Senhor, gritar o nome do Senhor, e Ele viria em socorro, como Ele foi em socorro de todos aqueles que estavam no Egito. E é isso que São Paulo anima a comunidade, aqueles que estavam ouvindo, e eles pediram, ó, dá uma palavra de ânimo, de coragem, porque eles estavam abatidos também, cansados. E aí ele vai mostrar a riqueza desta mão poderosa que Deus age no meio do povo. Depois disso, as pessoas pediram profetas, pediram juízes, tudo que o povo foi pedindo para Deus, Deus foi concedendo. Aquele povo devolveu a terra prometida, tinha 7 nações que estavam habitando ali. Deus fez com que eles fossem derrotados, e o povo de Deus foi entrando naquela terra que manava leite e mel. E a alegria do povo é esta, né? Porque a terra de Deus, aonde nós estamos, aonde nós habitamos, e quando nós estamos nele, a nossa terra mana leite e mel. Tudo que a gente planta, colhe e dá. Porque nós confiamos nesse poder de Deus, nós o invocamos e ali as graças são eminentes para nós. E aí a confiança do homem que dá esse estímulo para o seu coração. Ele olha assim, ele não olha as dificuldades como empecilho, como desânimo, como tristeza, como derrota, mas ele vê que ali é uma oportunidade de exercitar no seu coração. Por isso ele está dizendo, Deus deu o primeiro rei, que era Saul, que não agiu conforme a vontade de Deus, abandonou muitas vezes Deus, buscou a necromante, buscou a invocação dos espíritos malignos, e acabou perdendo o seu reinado, porque não confiou em Deus, foi consultar outros deuses, consultar necromante, consultar os espíritas, consultar os mortos, evocação, e Deus abominou aquela atitude de Saul, então ele perdeu o seu reinado. Também nós corremos risco às vezes, porque se nosso coração não está em Deus, Ele vai escolher outro. Olha que lindo quando Ele escolhe Davi. E é isso que está. Escolhi Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Aquele que age segundo o coração de Deus. Essa é a nossa atitude, do homem que age segundo o meu coração. E que vai fazer tudo da minha vontade. É assim deve ser o pai, a mãe, deve ser a nossa família, deve ser os filhos. Cada um de nós deveríamos ter esse coração, igual o coração de Davi, né, que age segundo a vontade de Deus. É isso que Deus está suscitando em nós. E aí Ele vai dar o quê? Vai prometer uma posteridade, dali vai nascer o Salvador, porque é dessa descendência. E nós também temos esta graça. E aí vai mostrar qual que é a riqueza do servo em relação à vida para ele ser feliz. Jesus diz, se você agir assim, segundo o meu coração, segundo a minha vontade, você será feliz. Porque você não vai se colocar acima de ninguém. O esposo não vai colocar acima da sua esposa. Vai ser um submisso ao outro, vivendo a mesma missão de pai e de mãe. Não dá para a mãe ser pai.
Ai, porque às vezes eu até escuto, né? Ai, porque lá em casa eu sou mãe e pai. Mentira, é só mãe. Não é mãe e pai, você nunca vai ser pai. As funções e os desígnios de pai é outro. A mãe nunca vai ser pai. Ela pode ajudar as crianças, nos ajudar com os filhos, mas nunca vai ser pai. Ninguém, nenhum filho vai te considerar pai. Não tem como um filho considerar a mãe pai. Não dá. Isso é só expressão humana, né? Não no coração. Ah, é porque lá em casa eu sou pai e mãe. De jeito nenhum, vai ser só mãe. E nunca vai passar disso, porque você não vai ser maior do que isso. Vai ser mãe, a designidade e a dignidade de mãe já é espetacular, já é maravilhosa. Não tem como ser outro. Você pode fazer mais do que você faz, mas nunca vai ser pai. A função de pai é outra. A dimensão de pai no coração do filho é outra. Então, a função do pai também é essa. Também o pai nunca vai poder ser mãe, né? Vai ser pai. Não dá para fazer as duas funções. É uma só. O mundo até está querendo confundir, querendo fazer coisas de outras dimensões, né? Mas não dá para confundir. As dimensões são outras. Por isso Jesus está dizendo, o servo não é maior que seu senhor. Não dá para mim eu querer colocar acima de Jesus ou acima do bispo. Não adianta, não vou ser. Não dá para o leigo querer se comparar ao padre. A função dele é uma, do padre é outra, né? Nós vemos aí diversas pessoas hoje que até estão contrárias ao pensamento da igreja agora. Muita gente não se atualizou, quer que a igreja volte lá para o latim, quer que volte à igreja tradicionalista, não pode mudar, não pode atualizar. Então, tem muita gente hoje brigando, querendo que a gente volte a andar daquele jeito, vestir todas aquelas roupas, estar naquela dimensão. Tudo bem, você gosta disso? Fique assim. Só que o que a igreja propõe hoje é essa dimensão. O que o Papa propõe hoje é essa dimensão, a igreja pobre, que volta para os pobres, que se desfaça daquilo que tudo que é os emaranhados da vida, né? Mas para viver agora, não precisa celebrar missa de costa, de latim. Não, o povo não entende nem a nossa língua direito, já não fala. O povo não quer que o outro celebra missa em latim, de costa. Quem ia na missa de latim aqui antigo? Vocês entendiam alguma coisa? Não entendiam, né? E tem muita gente hoje brigando para voltar. Tudo bem que você gosta de latim. Vai lá em Campos de Goytacazes, tem a missa lá em latim, é só ir lá. Morar lá em Campos de Goytacazes, que vai ter missa tradicionalista. E você vai viver bem, porque lá eles têm essa dimensão. Pronto, não precisa ficar brigando, achando que todo mundo deve ser assim. Não, o servo não é maior. O emissário está dizendo disso. Jesus vai dizer, aquele também que leva a palavra, o seu emissário não é maior do que aquele que o enviou. Então nós temos que ter esta graça de saber que nós estamos aqui para servir a Deus e a nossa palavra tem que atingir o coração. Que lindo quando nós pegamos o salmo hoje. Senhor, eu cantarei eternamente o seu amor. Encontrei, Deus está dizendo, encontrei e escolhi Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei. Com meu óleo consagrado, estará sempre com ele a minha mão onipotente, meu braço poderoso há de ser a sua força. Porque quem tem um coração que age segundo Deus, Deus o unge. Nós somos ungidos. No dia do nosso batismo, nós somos ungidos com óleo dos catecúmenos, com óleo do santo crisma, né? O óleo do crisma é que ungia o rei, que unge o sacerdote, que unge o bispo. Todos nós fomos ungidos com esse óleo. Todos nós, para dizer o quê? Você é um abençoado de Deus para reinar sobre todas as coisas, para ser rei, profeta e sacerdote. Todos nós fomos ungidos. Todos nós, nos dias do nosso batismo, fomos ungidos com este óleo. Para quê? Para vivermos esta riqueza, para sermos aquele que santifica, aquele que abençoa, aquele que detém o poder de Deus, ungidos de Deus, aonde a gente passar, aonde nós formos, temos esta dimensão de sermos ungidos de Deus, abençoados de Deus. Triste é que às vezes a gente não vive, não alimenta no nosso coração esta riqueza.
ela fica escondida dentro de nós, porque nós não agimos com o nosso coração segundo a vontade de Deus. Agimos segundo a nossa vontade, aquilo que às vezes as pessoas colocam para nós. Então, uma graça que Deus hoje coloca para mim e para você. Por isso, Ele nos estimula no dia de hoje a agirmos nesta graça. Para quê? Para que nós, diante das dimensões da nossa vida, nós vamos enriquecer o coração do outro com as palavras de Deus, com os ensinamentos, nossos filhos, nossas filhas, nossos amigos. E quando as pessoas chegam derrotadas até nós, chegam desanimadas, tristes, nós vamos dizer: não, você é um ungido de Deus, você é um abençoado, você nasceu para... Deus te deu no dia do seu batismo a graça de ser rei, profeta e sacerdote. Todos nós temos esta riqueza infundida em nós. Só que nós precisamos usá-la. E para que a gente viva esta graça, por isso hoje Deus está nos dando aqui. Vede, né, como é importante, por isso que Jesus diz: se puserdes em prática, sereis felizes. Se você põe em prática a vontade de Deus, aquilo que Deus nos ensina, você será feliz. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir essa graça hoje para nós, porque Deus está nos ensinando como ser feliz, como viver, como ter o nosso coração, como nós nos colocarmos em dimensão de igual, de sermos não maior do que ninguém, nem melhor. Pelo contrário, aquele que é maior, Jesus vai dizer, aquele que mais serve, aquele que quer ter maior riqueza e glória, se torna até escravo do outro. Então nós te pedimos esta graça hoje, Senhor, dessa docilidade de alma para nós, para que assim enriquecido com os dons, com aquilo que o Senhor cada dia mais nos capacita para viver a nossa vida, possamos te servir nos nossos irmãos, na nossa casa, nas nossas amizades, no nosso trabalho, servir na igreja, servir com alegria nos momentos de lazer, sermos sinal do teu amor, da tua bênção, sinal desta família de Deus, daqueles que agem com o coração segundo a tua vontade, daquele que põe em prática os teus ensinamentos, que nós cada dia nos revestimos desta graça, para assim, Senhor, vos servir em nossa vida, e fazermos da nossa família essa família de Deus, esta família santa. Nós te pedimos hoje toda essa santidade para o nosso coração, toda essa riqueza da tua bênção, santificando todo o nosso ser, nos lavando com teu sangue, enchendo-nos com o teu Espírito Santo, nos dando a capacidade para sermos vencedores no seu amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!